Vindos e vamos elevar nosso pensamento a Deus, rogando a Ele todo o auxílio e o amparo para o estudo da noite. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos amparar, direcionar, expandir as nossas mentes para receber o conteúdo da noite. Que possamos nós assimilar o que aqui vai ser explanado. Que os nossos benfeitores, nossos guardiões, possam estar juntinho de nós, nos ajudando assim no equilíbrio, no amparo, para que possamos, quando retornar aos nossos lares, receber e levar para casa o que aqui vieram buscar. Que Jesus esteja conosco em mais uma noite de trabalho. Agradecidos estamos, Senhor, e vamos todos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Delano, seja bem-vindo. Você tem 1 hora de palestra, de estudo, né? Que eu quero aproveitar ao máximo aqui, sentadinho. Então vamos lá, é com você. Deixa eu passar um álcool aqui, Delano. Pode tirar a máscara, tá? Boa noite. Tá bom o som? Tá tranquilo? Uma alegria muito grande podermos retornar a casa. Esse ano estaremos retornando sempre, com a permissão do alto, para juntos estudarmos a 5ª obra da codificação espírita, a Gênese, os milagres, as predições. Iniciamos no mês passado, no dia 6 de janeiro, e o dia 6 de janeiro de 1868 foi o ano e o dia da publicação desta obra em Paris, pelo codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Muitos dizem que é uma obra, vamos dizer assim, puxada, de difícil entendimento. O nosso objetivo é tentarmos assimilar ao máximo todo o conteúdo que essa obra nos traz. E que é um conteúdo, assim como as demais 4 obras da codificação, anteriores à Gênese, em que nós teremos que estudar ainda por um bom período. No decorrer dos estudos, e hoje, se der, nós vamos trazer um comentário. Quando Kardec publicou essa obra, nós vamos relembrar a todos que a doutrina espírita já estava mais ou menos com 10 anos de existência no plano físico. E ele mesmo fará o comentário aqui na introdução. O estudo é sequencial, é participativo, e nós sugerimos às pessoas que, quando forem participar desse estudo, trazerem a obra A Gênese, o Livro dos Espíritos, e o exemplar da Bíblia, contendo Velho e Novo Testamento. Porque às vezes a pessoa chega só com o Novo Testamento, e nós vamos utilizar, durante os estudos, algo também do Velho Testamento. Hoje, se der, nós vamos trazer uma passagem do Velho Testamento. Então, na introdução desta obra, nós vamos dar sequência. Não temos aqui o objetivo de correr com o estudo, com os capítulos.
a nossa função é compreender, entender, assimilar. Assim nós fortaleceremos o nosso conhecimento. Dando continuidade à introdução da obra, quem tem a obra aí, nosso irmão ali está com a obra, pode abrir aí na introdução. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. No 6º parágrafo. Pode contar. 6º parágrafo da introdução. Essa tradução é de Guilherme Ribeiro, pela Federação Espírita Brasileira. Ah, Adelano, eu posso trazer outro? Pode. Aqui não há problema nenhum. Ok? Vai diferenciar apenas algumas palavras e algumas ordens durante as frases. Mas a tradução, tanto de Guilherme como de outros tradutores, são excelentes. Ele vai iniciar assim. Antes de entrarmos, 6º parágrafo, na introdução. Em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do 1º capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Então vejam bem o que Kardec está trazendo para nós. O livro Gênesis ele está subdividido em 3 partes. A primeira parte contendo o capítulo 1 ao capítulo 12, nós fizemos esse comentário, onde ele vai trabalhar a Gênese, que significa origem, o início, o começo. Do capítulo 13 ao capítulo 15, nós teremos os milagres. Então, a doutrina espírita também estuda os milagres. Os milagres segundo o Espiritismo. Então, nós teremos a oportunidade de compreender o porquê que foi colocado como milagre. E hoje sabemos que essa palavra nós não a utilizamos dentro do entendimento, dentro da compreensão no seu aspecto religioso, teológico, como ela se expressa. E do capítulo 16 ao capítulo 18, finalizando a 3ª parte da obra, nós temos as profecias, as predições segundo o Espiritismo. E aí Kardec está colocando para nós que antes de adentrar propriamente na matéria que vai conter a Gênese, os milagres e as previsões, as predições, as profecias, ele traz um capítulo, que é o capítulo 1º da obra, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Aqui está, como ele afirma, o nó da questão. Nós teremos a oportunidade de estudar este 1º capítulo. E ele será uma recapitulação de toda a doutrina espírita. Desde o seu início, o desenvolvimento da mesma, e ele vai também abordar anteriormente a chegada da doutrina espírita no ambiente terrestre, em nossa humanidade. É um capítulo importantíssimo, a tal ponto que este capítulo foi elaborado por ele alguns anos antes de ele publicar esta obra. Ele publicou este capítulo em um opúsculo, que é um livreto, colocando à disposição para aquelas pessoas que pudessem ter o primeiro contato com a doutrina espírita, ter um entendimento mais sintetizado. O objetivo deste capítulo é este. Porque para estudarmos a doutrina espírita, nós necessitaremos ainda
de um tempo considerado. Por mais que nós nos esforcemos e pensemos que durante 15, 20, 30, 40, 50, 80 anos, 100 anos, já estamos em condições de sabermos tudo a respeito da doutrina espírita, é o ledo engano. Ah, Delano, mas daqui 100 anos já estou desencarnado, e como desencarnado, como eu afirmei no último estudo, nós continuaremos a estudar. Da mesma forma que ainda hoje estudamos o Novo Testamento e o Velho Testamento. E fica a pergunta: compreendemos tudo que está ali escrito, tanto no Novo quanto no Velho? A doutrina espírita, ela vai nos ajudar a compreender o Velho e o Novo Testamento, as revelações divinas e o desenvolvimento do espírito para o objetivo maior pelo qual ele foi criado: ser feliz. A nossa condição é de nos tornarmos espíritos felizes. Mas para chegarmos a este patamar, teremos ainda que caminhar bastante. Então, o primeiro capítulo é importantíssimo. E nós veremos isso. E aí ele continua: sem embargo, da parte que toca à atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Então vamos observar que lá ele vai colocar o papel respectivo do homem e dos espíritos. O homem sendo um espírito encarnado e os espíritos propriamente desencarnados, na comunhão fraterna de fazer com que o progresso se cumpra em nossa humanidade. Os espíritos superiores necessitam da colaboração de nós, seres humanos. Da mesma forma que nós, seres humanos, contamos com o auxílio, a sustentação dos espíritos superiores, dos bons espíritos, dos espíritos consoladores. Porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e então teria o valor de uma opinião pessoal. Então ele está nos afirmando que a doutrina espírita, ela traz esse nome porque ela é dos espíritos. E o que remete à força da doutrina espírita é a concordância do ensinamento dado pelos espíritos. Espíritos superiores. E aí fica aqui aquela pergunta: quais foram os espíritos? Ou nós temos condições de saber alguns dos nomes dos espíritos que ditaram a obra a Allan Kardec, que contribuíram para trazer até nós essa revelação? Nós temos essa resposta. Está no prefácio, logo após a introdução do livro dos Espíritos. Lá está descrito assim: prolegômenos. Prolegômenos nada mais é do que um prefácio que Allan Kardec apresenta e que os espíritos dão uma mensagem a ele, e no final ele vai dizer alguns dos nomes que colaboraram para que a doutrina estivesse na Terra. Então, alguns dos nomes: São João Evangelista, o apóstolo direto de Jesus, e que todos sabemos, pelas linhas da reencarnação, já confirmada pela espiritualidade superior, ele retornou à Terra como Francisco de Assis.
E é interessante que, anteriormente, aquela encarnação de João Evangelista, ele teve uma encarnação que não é tão conhecida por muitos de nós. Ele foi o profeta Daniel. Então nós vamos ter em conta a grande semelhança do livro de Daniel com o livro do Apocalipse, que encerra o Novo Testamento, mostrando a nós a experiência deste Espírito. E como o apóstolo de Jesus foi o único que não teve uma morte ou uma desencarnação trágica. Todos os outros 11 tiveram. Somente João Evangelista não teve uma desencarnação trágica. Morreu ou desencarnou, é a expressão melhor, que nós precisamos firmar. Ele deixou o corpo, porque realmente havia chegado o momento de deixar o corpo, com quase 100 anos de idade, naquela existência. Depois, Kardec coloca Santo Agostinho, um dos pais da igreja, venerado pelo catolicismo, e que traz uma contribuição enorme na terceira revelação, o Espiritismo. A tal ponto que nós temos uma resposta que ele dá a Allan Kardec, inserida na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é muito conhecida por nós. Depois ele vai falar sobre São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, como sabemos, foi um espírito que se entregou de corpo e alma ao próximo, às necessidades dos seres humanos. Foi um filósofo, foi um teólogo, e a caridade para ele estava acima de qualquer coisa, obviamente, depois de Deus. Primeiro Deus, e a caridade era o que nutria e movia São Vicente de Paulo. É interessante porque Kardec nos traz 3 espíritos ligados à religião. Depois ele vai nos falar de o espírito de verdade. Mas antes do espírito de verdade, ele fala-nos de São Luís. São Luís foi o gerenciador, o diretor espiritual da Sociedade Espíritas de Estudos Parisienses. Era como se fosse o mentor ali, naquele momento, que estava coordenando na parte espiritual todo o trabalho por parte da espiritualidade superior, juntamente a Kardec. Kardec coordenando no plano físico, São Luís na coordenação no plano espiritual. Para quem não sabe, São Luís ele foi um rei da França, no período em que Francisco de Assis esteve encarnado entre nós, mais ou menos. Aí depois ele traz do Espírito de Verdade alguns nomes, como Fénelon, um grande filósofo, Franklin. Aí um dia uma pessoa me pergunta assim, Delano, mas quem que é Franklin? Que espírito é esse? Sabe quem que é Franklin? Benjamin Franklin, um dos criadores dos Estados Unidos da América. Ele foi um filósofo, um teólogo, um cientista, inventor. Ele trouxe muita contribuição, além de ser político, além de trazer muita contribuição para a ciência no campo das invenções que hoje nós utilizamos. Por exemplo, o aquecedor que nós utilizamos hoje, invenção dele. O para-raio, o condensador, a bateria, tudo foi invenção de Franklin. E ele foi tão importante, e é um espírito de grande envergadura, que ele foi convidado pelo Espírito de Verdade a fazer parte
para contribuir com a revelação espírita. Quando você pega uma nota de $100, na efígie da nota está o retrato de Benjamin Franklin. E após Franklin nós temos Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Também um filósofo, um teólogo, um grande pensador sueco. Então vejam bem, a variedade. Swedenborg, um sueco, quando estava encarnado. Franklin nasceu em Boston, nos Estados Unidos da América. Fénelon, François Fénelon, um francês. Nós temos São Vicente de Paulo, São João Evangelista, Santo Agostinho. Então, uma diversidade desses espíritos, que durante as experiências que foram acumulando, plano físico e plano espiritual, trouxeram a contribuição para a humanidade. E a concordância do ensinamento deles dá à doutrina espírita a autoridade do ensinamento que deles decorrem. Quando abrimos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 2, nós vamos observar lá justamente o controle universal do ensinamento dos Espíritos. Então fica aí o convite, depois, para quem quiser dar uma lida, dar uma estudada, no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz para nós uma visão muito ampla, que vai colaborar com isso daqui da Gênesis. Só que nós não vamos lá. E aí ele continua. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Isso é importante entendermos. Porque na elaboração da doutrina espírita, Kardec recebeu de várias partes do mundo as cartas que chegavam até ele. Às vezes, na Sociedade Espírita Parisiense, ele colocava uma pergunta aos espíritos, eles respondiam. Alguns dias depois, chegavam inúmeras cartas com a resposta dos espíritos em várias partes do mundo com aquela pergunta que ele fez na Sociedade Espírita Parisiense. Olha que coisa interessante. E aí, o que ele fazia? Ele coletava todas essas informações e aquelas que estavam em concordância, ele as separava, e aquelas que estavam em discordância, ele a retirava. E aí ele passava tudo pelo crivo da razão. Quando a dúvida vinha, ele submetia de novo aos espíritos para esmiuçar melhor a questão. E a resposta vinha, dando assim a confirmação. Assim foi elaborado o Livro dos Espíritos, assim foi elaborado todas as outras 4 obras subsequentes ao Livro dos Espíritos. Inclusive, a Gênese, que nós estamos nos propondo a estudar. Essa coletividade, concordante da opinião dos espíritos, passada demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que se cumprise, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por parte
por toda parte, como com ela se dá. Então, se nós pegássemos, como assim aconteceu em 1862, no chamado Auto de Fé em Barcelona, a queima de várias obras, dentre elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, não o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele ainda não havia sido publicado, mas essas duas obras, uma série de opúsculos que eram livretos que Kardec lançou quando estava trabalhando de forma ativa para que a terceira revelação consolidasse entre nós. Dentre dessas pequenas obras podemos citar O que é o Espiritismo, que ele lançou em 1860, que é uma obra pequenina, que ele vai explorar muito também para quem quiser ter uma síntese do que é o Espiritismo. Foi queimado em praça pública em Barcelona, juntamente com vários livros de filosofia, de ciência. E anos mais tarde, a Igreja proclamou a infalibilidade papal, mostrando com isso que o Papa, que nós sabemos que é um ser humano de carne e osso, e antes de ser um ser humano de carne e osso, é um espírito, que está reencarnado ou encarnado, e que tem uma missão e um objetivo muito importante em nossa humanidade, pois muitas das diretrizes, ou quase todas as diretrizes da Igreja, são passadas pelas mãos do Papa e de um grande conselho. Foi colocada então a infalibilidade papal, e uma colocação que é trabalhada no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde foi afirmado, a essa época, que fora da Igreja não poderia haver salvação. Essa concepção, esse entendimento ainda perdura nos dias atuais. Porque muitos de nós, que somos hoje espíritas, ou consideramos espíritas, viemos de lares católicos ou protestantes. Embora hoje a situação tenha mudado, e aí nós vamos trabalhar aqui alguma questão sobre os ciclos do Espiritismo, alguns dentre nós já têm nascido em berço espírita, em ambiente espírita. Mas a grande maioria daqueles que compõem o movimento espírita hoje estiveram transitando em outras denominações religiosas, antes de chegar ao Espiritismo. E essas religiões, elas são e foram importantes. Foram importantes para nós, pela nossa formação, não somente neste período encarnatório em que nos encontramos, mas das várias existências que nós já tivemos. É preciso considerarmos isso. E ainda é importante para muitos corações agregados a elas. A doutrina espírita, em nenhum momento, vai contradizer qualquer uma das religiões. Pelo contrário, ela leva ao debate sério, ao diálogo sério, para que nós possamos observar, pelo crivo da razão, aquilo que está em concordância com as leis divinas. Então, as 5 obras da codificação vai nos dar esse suporte para compreendermos isso. E é dentro dessa sustentação que os espíritos superiores são unânimes, em comunhão com Kardec, em trabalhar os fundamentos que hoje nós temos no Espiritismo. Aí ele vai dizer assim: o Livro dos Espíritos
só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal. Então, 10 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Kardec, ainda encarnado, ele pôde observar o movimento dessa obra e a receptividade da mesma na humanidade. Nós dissemos no estudo anterior que quando ele publicou a Gênese, para muitos que não estavam aqui, ele publicou 3 edições em 3 meses. Em 3 meses, as 3 edições publicadas foram esgotadas. A primeira, a 6 de janeiro de 1868. No mês de fevereiro de 1868, ele publica a 2ª edição. E no final de março de 1868, a 3ª edição. Dá-nos a ideia de como que a doutrina tinha uma grande receptividade. Era uma obra nova. E queria tratar de assuntos essenciais para nós, seres humanos. Lembrando a todos que a Gênese, ela está desenvolvendo e complementando a primeira parte, ou o primeiro livro dos Espíritos, dentro das questões 1 a 75. Hoje já foram passados de 1857 a 2022, quanto tempo de doutrina espírita na Terra? Então, se fizermos a conta, 165 anos. Então, são 165 anos de espiritismo na Terra. E a propagação do espiritismo sobre toda a Terra, ela foi rápida. Porque os espíritos se manifestaram em diversos lugares, como nós o sabemos. E à época de Kardec, não tínhamos as facilidades tecnológicas que nós temos hoje. A tal ponto que Allan Kardec, apenas para abrir um parênteses aqui, do seu trabalho, que durante 14 anos, de forma ativa, ele esteve à frente na elaboração para a materialização do ensinamento dos espíritos, ele não tinha uma máquina datilográfica, né? Porque falar máquina datilográfica, essas pessoas não vão nem entender hoje. Né? Quem é mais antigo sabe, né? Fazer curso de datilografia, cheguei a fazer o curso de datilografia, sei quantos toques por minuto. Hoje, aí depois vem os teclados, né, dos computadores, hoje nós temos o celular. Kardec não tinha um computador, uma máquina datilográfica. O Kardec ele não tinha a caneta ou lápis como nós temos hoje. Era uma pena e um tinteiro, onde ele escrevia. O Kardec não tinha a luz elétrica como nós temos hoje. A luz elétrica, ela foi trazida ao mundo por Thomas Edison. A partir do ano de 1870, Kardec já tinha desencarnado. Kardec lia todas as cartas, e quando ele não conseguia ler todas, tinha alguém do seu lado, que foi o grande braço direito de Allan Kardec naquela existência. A sua esposa, Amélie Gabrielle Baudin, que era uma mulher extraordinária, um espírito valoroso e, por que não dizer, quase que na mesma faixa vibratória do codificador, em termos de evolução moral. Então, quem ler a biografia dessa mulher vai observar que era um espírito à frente do seu tempo. E ela esteve ao lado
de Kardec caminhando junto com ele. Os dois dando o corpo e a alma na elaboração da doutrina. Quantas vigílias a Gabriele, ou a Gabi, como ela era chamada por ele, passou juntamente a ele, lendo, corrigindo, estudando. Então, quando Kardec escrevia um texto, ele entregava para ela. Lê. O que você acha? O que você pensa? Me dê a sua opinião. Olha que comunhão de duas almas que se entregaram. Então fica esse parênteses. Então, 165 anos de doutrina espírita. E imaginamos aqui a felicidade de Allan Kardec ao ver que a doutrina, naquela época, havia completado 10 anos. E aí ele continua. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases o livro assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Então, hoje nós temos na doutrina espírita 15 princípios que a fundamentam. Esses 15 princípios, segundo Allan Kardec, eles foram consolidados ao longo do desenvolvimento e da elaboração da doutrina. Adelano, eu conheço alguns dos princípios. São ao todo 15. E aí vamos abrir um outro parênteses. Esses 15 princípios que hoje nós temos na doutrina espírita, apesar de todos eles estarem nas obras básicas, eles foram retirados, a maioria deles, do primeiro capítulo da obra A Gênese, caráter da revelação espírita. Então, quando nós desenvolvermos este capítulo, nós vamos pontuar. Os 15 princípios lá se encontram. E de lá que eles foram extraídos por um grupo de estudiosos aqui de Belo Horizonte, na década de 50. Esse grupo espírita, eles debruçando no estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para facilitar, vejam bem, coisa interessante, para facilitar o estudo do Evangelho, eles elaboraram esses 15 princípios, extraindo do primeiro capítulo da Gênese. E a coisa ganhou corpo. E aí um deles levou esses princípios para que Francisco Cândido Xavier, que à época morava próximo a Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, pudesse dizer algo, ou, se os espíritos, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, dissesse alguma coisa. E quando lá chegaram, foi confirmado pela espiritualidade, tendo como porta-voz Emmanuel, o benfeitor de Chico, que aqueles 15 princípios de há muito, a espiritualidade já gostaria que estivesse sendo trabalhada no campo terrestre, pois que já se encontrava sendo estudado nas esferas espirituais. Para nós observarmos a correlação que o próprio Kardec faz dos espíritos e com os homens. E muitos de nós desconhecemos isso. Então, Deus, Jesus, Espírito, Perespírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, a influência dos espíritos em nossas vidas, a ação dos espíritos na natureza, fundamentam a doutrina espírita. São os 15 princípios, consolidados, como Kardec aqui afirma, durante toda a elaboração
da terceira revelação. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu. Precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, porque jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Então, que coisa interessante. Esses princípios, nós espíritas precisamos estarmos conscientes deles, pois eles são para nós aquilo que nós chamamos de a crença espírita. Em que o espírita crê? Acredita? Esses 15 princípios é a resposta. E nenhuma doutrina, filosofia, pode opor a esses princípios. E aí nós vamos abrir um parênteses importante, porque Kardec pergunta à espiritualidade no Livro dos Espíritos se a crença espírita tornar-se-á comum a toda a humanidade terrestre. Se a crença espírita tornar-se-á comum a toda a humanidade terrestre. É a mesma coisa de dizer assim, Adelano, todos na Terra vão se tornar espíritas? E as demais religiões? Aí os espíritos dão lá a resposta. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso. Vai lá, pesquisem. Eu não vou dar a pergunta mastigada. O nosso objetivo aqui é fazer com que nós estudemos a doutrina espírita através da obra A Gênese. Os espíritos vão afirmar a Kardec que toda a humanidade tornar-se-á não espírita, mas a crença que fundamenta a doutrina. Porque não terá como fugir. Então vamos raciocinar. Deus é comum a todas as religiões. Todas as religiões professam Deus. Mas nem todas as religiões professam Jesus. Temos religiões na humanidade que são contrárias ou opositoras, entre aspas, ao cristianismo, aos ensinamentos de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus entregou a nós, humanidade, para que pudesse servir de guia e modelo. Logo, se Ele é o co-criador do planeta em que nós habitamos, e durante o desenvolvimento da Gênese nós vamos estudar isso, toda a humanidade terrestre está sob o amparo de Jesus, sabendo ou não, querendo ou não. Então, cada espírito que está no planeta Terra terá esse entendimento. Cada espírito. Espírito. Quando a pessoa desencarna e ela se vê do outro lado, ela olha para ela e fala assim, mas peraí, eu morri ou não morri? Mas como pode ser eu ter esse corpo aqui, que é o mesmo corpo que eu tinha, de carne, e a pessoa fica meio perturbada? Aí vem o perispírito. Ela quer entender, mas como é que pode isso? Aí vem a evolução e todos os demais princípios vão se tornando realidade e verdade para o espírito. Só que para isso, nós vamos trabalhando nos ciclos que a Terra se apresenta. No capítulo 9 da obra A Gênese, nós temos Revoluções do Globo. É o título do capítulo. Nas Revoluções do Globo, nós vamos observar Kardec falando das eras e dos ciclos.
ao qual nós, no desenvolvimento da evolução terrestre, estamos submetidos. Atualmente, nós estamos vivendo um ciclo evolutivo que os números, nós já tivemos a oportunidade de dizer, não vão expressar para nós a exatidão, mas servem para termos uma analogia, uma comparação. Estamos vivendo um ciclo de aproximadamente 26 a 28 mil anos. Estamos dentro deste ciclo. Este ciclo está se fechando. Quando este ciclo se fecha, nós temos o que Kardec vai chamar o terceiro movimento da Terra. Olha que coisa interessante. Então a Terra tem um movimento de rotação, ela gira em torno de si mesma. Temos o dia. Ela tem um movimento de translação, que ela faz a órbita em torno do Sol. Temos o ano. E ela tem um outro movimento, que é este terceiro, que é um ciclo que mais ou menos entre 26 a 28 mil anos se completa. Esse ciclo vai se completar durante este terceiro milênio. Quando vai se dar dela, não sei. Porque os espíritos vão afirmar a Kardec que os nossos números são quiméricos, ou a forma como nós os contabilizamos. Porque nós estamos tendo a percepção humana do movimento da Terra em torno de si mesma e do Sol. Só que os ciclos são contados pela espiritualidade superior anterior à formação do planeta Terra. E aí? Anterior ao Sol, que é o núcleo central do nosso sistema solar. É o chamado ciclo astronômico ou tempo astronômico. Então nós teremos um alinhamento do planeta Terra com os outros planetas que orbitam o Sol em um determinado momento que nós registraremos na nossa humanidade. Então, quando você abre o Google, que é a fonte de pesquisa hoje, né? Na minha época era a enciclopédia Barça ou Britânica. Hoje é o Google. Quando você clica no Google e joga lá, Sistema Solar, nós vamos observar o Sol e os planetas orbitando em torno do Sol, cada um numa posição. Quando todos esses planetas estiverem no mesmo alinhamento, esse é o terceiro movimento, que se dá mais ou menos de 26 a 28 mil anos. Está se completando um ciclo do sistema e, obviamente, todos os planetas terão mudanças, especialmente a Terra. E aí, continuam cada um, de novo, na sua órbita, para mais um ciclo de aproximadamente 26 a 28 mil anos. Lembrando que o sistema também está em movimento, nada está parado no universo. O sistema solar se movimenta, juntamente com outros sistemas, dentro da galáxia que nos abriga. Para termos uma dimensão. Então vamos voltar aqui para a Gênese. E quando Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, que teve a sua consolidação em 10 anos, para quem não sabe, como tudo são ciclos, vamos pegar a ideia de nós, seres humanos. Nós nascemos, temos um ciclo, que é aquele período da infância, 0 a 2 anos. Aí depois vem um outro ciclo, o ciclo infantil, de 3 a 10, 11 anos. Depois vem um outro ciclo, da pré-juventude, compreendendo ali os seus 12 para 15 anos. Vem a adolescência e assim sucessivamente. São etapas, são períodos, são ciclos. Da mesma forma que nós temos no corpo, o planeta o tem, que é o corpo que nos abriga.
Então nós estamos num período de fechamento de ciclo. Por isso, de algumas parábolas que nós vamos estudar na Gênesis, não sei se vamos estudar quando estiver encarnado. Porque está lá no capítulo 17, as predições do Evangelho, as profecias. Jesus vai nos falar sobre isso. E aí nós vamos trazer a interpretação espírita a respeito dessas predições e profecias de Jesus. A doutrina espírita, ela tem atualmente 7 ciclos de 70 anos. Vai, Delano, como assim? Então vamos lá, vamos com calma. Quando abrimos o livro do profeta Daniel, quem tem a Bíblia aí e quiser abrir, profeta Daniel, pode abrir capítulo 9, versículo 24 e 25 do profeta Daniel. O profeta Daniel está logo após o profeta Ezequiel. É bom trazer a Bíblia, que aí nós vamos aprender a manusear o texto bíblico, os livros que compõem tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Nossa irmã está ali tentando achar o profeta Daniel. Logo após Ezequiel. Capítulo 9, versículos 24 e 25. Lá é colocado pelo profeta, dentro de uma visão, que um anjo lhe dá, e vejam que interessante, quem dá a informação a Gabriel, a Daniel, é o anjo Gabriel. O mesmo Gabriel que faz a anunciação da chegada do Messias, a Maria e a José, e é o precursor a Isabel e a Zacarias, no Novo Testamento. Achou? Capítulo 9, versículos 24 a 25. Você pode emprestar aqui para me ler, para que todos possam... Eu não trouxe a minha Bíblia. Diz assim. É uma Bíblia católica, sem NBB. Porque tem diferença. Não, pode deixar. São duas... As traduções, elas têm uma divergência. Mas todas trazem a essencialidade. 70 semanas foram determinadas em favor do teu povo e da tua cidade santa, a fim de pagar o crime, corrigir o erro, limpar o pecado, até que chegue a justiça eterna e se cumpram a visão e a profecia, e o santo dos santos seja consagrado. Versículo 24, capítulo 9. Versículo 25. Fica sabendo e compreende, desde quando a mensagem apareceu, falando de reconstruir Jerusalém, até o príncipe ungido, 7 semanas hão de passar. Em 62 semanas, praças e valas serão reconstruídos, mas em tempos difíceis. Bom, nós não vamos interpretar isso aqui por agora, apenas para abrir o leque. Porque remeteríamos a textos do Novo Testamento, tanto nos Evangelhos, como nas cartas de Paulo, como no livro do Apocalipse. Mas nós estamos trazendo a ideia de que foi dado 70 semanas, é um ciclo. Jesus fora crucificado no meio deste ciclo, porque no ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém fora destruído pelas tropas romanas. E após essa destruição, os israelitas não tiveram mais o templo de Jerusalém. Até os dias atuais. Porque hoje, onde era o templo, está uma mesquita islâmica. Então, obviamente, nós vamos entender que a reconstrução do templo não será o templo físico. É o templo do Espírito. Então, a doutrina espírita, ela vai entrar num ciclo
de 70 anos. Por que 7? Quando abrimos Mateus, capítulo 18, versículo 22, a pessoa diz, Delano, mas o que tem em Mateus, capítulo 18, versículo 22? Vou relembrar. Quando Pedro chega até Jesus e lhe pergunta, quantas vezes hei de perdoar o meu irmão quando este pecar contra mim? E Jesus responde a Pedro, 70 vezes 7. O que quer dizer? Perpetuamente. Em algumas traduções está 77 vezes. Na Bíblia de Jerusalém, não aí. Está 77 vezes. Mas Jesus está falando para Pedro de um ensinamento que ele já sabia como israelita e como judeu. Pois quando abrimos o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, Lameque, um dos descendentes de Adão, dentro do texto bíblico, ele vai receber uma concessão do alto de 70 vezes 7 vezes. Lá no texto bíblico está 77 vezes. Mas as traduções dizem, e os intérpretes, que 70 vezes 7 é a correta. Aí nós temos um ciclo de 70 anos. Então, o primeiro ciclo foi de 1857 a 1927. Em 1927, foi o primeiro ciclo da doutrina espírita. O segundo ciclo entra em 1928 a 1997. Passamos. Isso quer dizer que nós estamos no terceiro ciclo, que vai do ano de 1998 até ao ano, eu até fiz umas contas aqui, até ao ano de 2067. Muitos de nós que aqui nos encontramos não estaremos encarnados em 2067. Alguns estarão. Aí o quarto ciclo, de 2068 a 2137. O quinto ciclo, 2137 a 2207. O sexto ciclo, 2207 a 2277. E o sétimo e último ciclo, 2277 a 2347. Isso quer dizer que no ano de 2347, essa profecia trabalhada por Daniel haverá se cumprido. O santuário já estará com a base consolidada no planeta em que nós habitamos. Tem muita coisa para caminhar, não tem? Espero ver todos aqui em 2347. Aqui não, né? Porque não sabemos se estaremos nesse continente. Porque teremos mudanças climáticas. Obviamente. Alguns continentes serão submergidos. Dentre eles a Europa. Boa parte da Europa todinha vai ficar submergida, vai deixar de existir. Teremos mudanças significativas na estrutura física do planeta, moral e espiritual do planeta, porque os espíritos que habitam o planeta estão edificando e construindo o santuário divino nos corações e na mente. E aí? Então vejam bem que nós temos muito que caminhar com a Gênesis. Não é um estudo simples. Podem trazer a Gênesis, o texto bíblico, o livro dos Espíritos, papel, lápis e caneta, fazer as anotações. O objetivo é estudar a doutrina espírita. Fechando então. Essa introdução, para que no próximo estudo
iniciemos o primeiro capítulo da obra. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. O que significa isso? Que durante o nosso estudo nós vamos observar que Kardec vai trazer teorias humanas acerca de um assunto que ele trabalha com os espíritos, e os espíritos não vão afirmar, também não vão nem se opor. Então, a ciência, com o desenvolvimento através do tempo, iria provar. Então, aí Kardec vai sublinhar que é uma teoria, que essa teoria ela não está consolidada no ensinamento dos espíritos. Nós teremos essa colocação aqui. Aliás, e aí ele nos chama a atenção, os leitores assíduos da Revista Espírita, a Revista Espírita era um periódico mensal que era lançado por Allan Kardec desde o ano de 1858 até a sua desencarnação. E que a grande maioria dos espíritas desconhecem. Kardec está dizendo, hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra. Então, grande parte da obra A Gênese foi desenvolvida ao longo do desenvolvimento e elaboração da doutrina na Revista Espírita, conforme o fizemos com a relação às anteriores. A Revista Espírita, muitas vezes, representa para nós um terreno de ensaio, foi um grande laboratório de Kardec, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Isso confirma para nós que as 5 obras da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, estão fundamentadas na verdade. E é dentro dessa verdade que nós vamos nos propormos a trabalhar. Aqui, às quintas-feiras. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para todos. E até o mês que vem, se assim o Pai nos permitir. Faço sim. Amado Mestre Jesus, estamos agradecendo imensamente por estes momentos de reflexões em torno do Teu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor, aos Seus mensageiros atuarem em favor de cada um de nós, fortalecendo-nos cada vez mais para o dia a dia de nossa atual existência. Que possamos, Senhor, através do alimento que hoje aqui recebemos, nutrir alma e espírito, consolidando assim em nós a Tua mensagem, que é de fé e renovação, a fim de nos transformarmos, Senhor, em seres humanos mais solidários, mais fraternos, mais amorosos. Que a Tua paz se faça presente e que Teu amor nos envolva, hoje e sempre.
Que assim o seja. Então, uma boa noite para todos.